A palavra santidade se tornou tão desgastada e tão suavizada e tão diluída nos discursos modernos que muitos cristãos a tratam como um ideal abstrato, um ornamento religioso, algo bonito de ouvir, mas nunca como um chamado urgente e absoluto. Mas quando Jesus fala de santidade, ele não trata isso como opção, trata como identidade. Ele não diz, tentem ser santos. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Não se trata de esforço humano, mas de natureza espiritual. Não é sugestão, é convocação. Spurgeon dizia, a santidade é a marca do verdadeiro cristão. Onde não há santidade, não há conversão. Palavras duras, mas necessárias. Porque muitos hoje querem a salvação sem arrependimento, querem o Espírito sem renúncia, querem o céu sem cruz, querem Cristo sem santidade. E é exatamente por isso que vivem sem fogo, sem discernimento, sem autoridade e sem frutos. A santidade não é um adereço espiritual, é a evidência de que alguém realmente nasceu de novo. Este vídeo não é para quem deseja um cristianismo confortável, mas para quem deseja um cristianismo real. Jesus nunca chamou ninguém para a mediocridade espiritual. Nunca chamou ninguém para uma vida morna. Nunca chamou ninguém para uma fé que não transforma. A santidade não é aquilo que você perde. É aquilo que você finalmente encontra quando deixa de viver para si e começa a viver para Ele. A santidade que Jesus espera de você não é perfeição, mas separação. Não é impecabilidade, mas entrega. Não é ausência de queda, mas ausência de resistência ao Espírito Santo. É o olhar fixo no pastor, os ouvidos atentos à sua voz e os pés dispostos a segui-lo mesmo quando o caminho é estreito. A santidade não é um peso, é liberdade. Não é prisão, é ressurreição. Hoje você vai descobrir o que Jesus realmente espera de você. E talvez perceba que Ele espera mais do que você tem oferecido, mas também oferece mais do que você tem recebido. Quando Jesus fala de santidade, Ele não começa examinando as mãos. Ele começa examinando o coração. Não olha primeiro para o comportamento visível, mas para o território silencioso, onde ninguém entra, onde ninguém vê, onde a alma esconde o que a boca não confessa. Porque para Cristo, a santidade não nasce nas ações, nasce nas intenções, não nasce no gesto que todos aplaudem, nasce na decisão secreta que ninguém percebe. Spurgeon dizia, a santidade verdadeira é aquilo que o homem é quando está completamente só diante de Deus. E é justamente nesse lugar invisível que Jesus primeiro coloca sua luz. A santidade que Jesus espera não é um verniz moral, não é um comportamento arrumado, não é uma aparência religiosa. A santidade que Ele exige começa dentro, no terreno onde pensamento, desejo e vontade se encontram. Jesus não diz, limpai o exterior da taça, mas limpai primeiro o interior. Porque, quando o interior é santo, o exterior inevitavelmente se torna. Mas quando o exterior é apenas religioso, o interior permanece morto. É por isso que tantos se frustram na vida espiritual. Tentam produzir santidade a partir de fora, como quem pinta uma parede mofada esperando que o mofo desapareça. Mas Jesus não pinta superfícies, Ele derruba paredes e reconstrói desde o fundamento. Ele não quer apenas melhorar você, Ele quer recriar você. Ele não quer apenas podar pecados, Ele quer arrancar raízes. E essa obra só acontece no território que você tenta esconder até de si mesmo. Jesus espera santidade nos pensamentos que você abriga, não apenas nas palavras que você pronuncia. Ele espera santidade nos desejos que você alimenta, não apenas nos comportamentos que você controla. Ele espera santidade na maneira como você reage por dentro, não apenas na forma como você parece por fora.
A santidade começa naquele momento em que ninguém está vendo, mas Deus está ouvindo tudo o que sua alma diz no silêncio. A igreja moderna substituiu santidade por sinceridade. Pessoas dizem, eu sou assim mesmo, como se honestidade sobre o pecado fosse a mesma coisa que vitória sobre o pecado. Mas Jesus não espera sinceridade com a carne, espera guerra contra ela. Spurgeon dizia, o cristão que faz paz com seus pecados perdeu o direito de falar em santidade. E é verdade. Santidade não é aceitar o pecado como parte de você. É expulsá-lo porque Cristo habita em você. Jesus não espera perfeição repentina, mas espera rendição imediata. Ele sabe que você cairá, mas espera que você não negocie. Ele sabe que você será tentado, mas espera que você não dê hospedagem ao tentador. Ele sabe que a luta é longa, mas espera que você nunca se alie ao inimigo. Santidade não é nunca ser ferido na batalha, é nunca mudar de lado. É continuar levantando porque o Espírito empurra você para cima, enquanto o pecado puxa você para baixo. A santidade começa no instante em que você decide que Jesus não terá apenas seu domingo, mas sua mente. Não apenas seu louvor, mas seu coração. Não apenas sua Bíblia na mesa, mas sua vontade aos pés dele. Começa quando você diz, Senhor, entra na parte que ninguém vê e reina ali. Porque quando Cristo reina no interior, o exterior se torna apenas reflexo. O coração que Jesus santifica começa a odiar o que antes tolerava. Começa a sentir nojo do que antes achava normal. Começa a enxergar o mal onde antes via diversão. Começa a identificar mentiras disfarçadas de sentimentos. Começa a reconhecer ciladas camufladas de desejos. A santidade muda a percepção antes de mudar o comportamento. Muda o apetite antes de mudar a prática. Muda o amor antes de mudar o hábito. Spurgeon dizia que a santidade é o perfume de Cristo dentro do homem. E esse perfume não se produz com esforço humano. Ele nasce quando Cristo vive dentro. Nasce quando o Espírito Santo encontra espaço. Nasce quando a alma para de negociar e começa a se render. Santidade não é aquilo que você imita. É aquilo que você se torna quando Cristo nasce dentro de você. A santidade que Jesus espera de você começa onde ninguém vê. E quando ela nasce ali, nenhum inferno pode apagá-la. Há algo que poucos cristãos entendem sobre o chamado de Jesus. Ele nunca pediu partes, nunca pediu fragmentos, nunca pediu porcentagens. Ele não aceita 70% de um coração, nem 50%, nem mesmo 99%. Jesus exige tudo. Não porque é severo, mas porque é verdadeiro. Não porque é tirano, mas porque é rei. Não porque quer sufocar, mas porque quer libertar. A santidade que Jesus espera não combina com morna tibieza, com fé parcial, com entrega seletiva. Para ele, um coração dividido já é um coração perdido. Spurgeon dizia, Cristo será tudo em você, ou não será nada. Palavra dura, mas completamente bíblica. A santidade não é feita de áreas organizadas e gavetas escondidas. Não é feita de luz e sombra convivendo pacificamente. Não é feita de pecados guardados como relíquias sentimentais. Jesus não negocia com o que te mata. Ele não aceita acordo com aquilo que te afasta dele. O amor dele é tão puro que não permite que você ame aquilo que o destrói. No fundo, o grande problema espiritual do cristão moderno não é a queda, é a divisão. Pessoas querem Jesus e o mundo. Querem santidade e entretenimento carnal. Querem oração e pecado secreto. Querem consagração e vaidade. Querem renúncia e conforto espiritual. Querem o céu, mas não querem deixar a terra. E por isso, nunca experimentam a santidade real. Só a frustração constante. Jesus nunca chamou ninguém para uma conversão parcial. Quando ele disse, segue-me, não estava oferecendo um convite emocional, mas uma convocação total. Seguir Jesus significa mudar direção,
abandonar trilhas antigas, desligar luzes falsas, destruir ídolos silenciosos, fechar portas que o inferno tenta manter abertas. Santidade é ruptura. Há pessoas que pedem santidade, mas não querem ruptura. Pedem fogo, mas não querem abandonar o combustível da carne. Pedem pureza, mas não querem abrir mão das fontes de contaminação. Spurgeon afirmava: não existe santidade onde ainda existe amizade com o pecado. E é por isso que Jesus vai direto no ponto. Santidade não é pintar comportamentos, é crucificar vontades, é morrer para si, é dizer não àquilo que você ainda gostaria de dizer sim, é escolher a cruz quando seu coração escolheria atalhos, é seguir Cristo mesmo quando sua carne reclama como criança mimada. E ainda assim, a santidade não é escravidão. Pelo contrário, é libertação. O pecado promete liberdade, mas entrega correntes. Jesus promete entrega, mas entrega liberdade. O pecado te deixa dividido, inquieto, instável, sempre entre dois mundos. Jesus te deixa inteiro. O pecado te faz oscilante. Jesus te faz firme. O pecado te faz tentar ser duas pessoas. Jesus te transforma em uma só, totalmente dele. O coração dividido nunca tem paz. Ele vive em guerra silenciosa consigo mesmo. Deseja a Deus, mas não deixa Deus tomar o lugar que pertence somente a Ele. Deseja pureza, mas guarda atalhos de impureza para qualquer emergência emocional. Deseja ser cheio do Espírito, mas mantém brechas onde a carne ainda manda. E depois se pergunta por que a vida espiritual está estagnada. A resposta é simples. Jesus não divide trono. Cristo não santifica o que você ainda protege. Não transforma o que você ainda justifica. Não cura o que você ainda abraça. Ele espera que você decida quem será seu Senhor. Porque, uma vez decidido, Ele opera com poder. Antes dessa decisão, Ele apenas observa um coração em conflito consigo mesmo. A santidade que Jesus espera não é parcial, é total, é absoluta, é entrega completa. É olhar para dentro e dizer: Senhor, aquilo que não te pertence, toma, limpa, destrona, arranca, cura. Quando o cristão chega nesse ponto, o céu inteiro se move. Porque a santidade não é conquistada, é liberada. Quando o trono fica vazio, Cristo assume. Quando a divisão cai, a paz chega. Quando a entrega é inteira, a obra é profunda. Spurgeon dizia: o cristão que tenta servir a dois senhores acaba servindo apenas ao pecado. E é por isso que Jesus não aceita metade do seu coração, porque metade já é demais para o inimigo. A santidade começa quando o coração finalmente decide ser inteiro. A santidade que Jesus espera de você não é um estado de calma, mas um estado de guerra. Não é uma sensação agradável, mas uma postura espiritual. Não é um estado emocional elevado, mas uma batalha diária contra tudo aquilo que tenta roubar o trono de Cristo dentro de você. Muitos cristãos nunca experimentam a verdadeira santidade porque entraram na fé como quem entra em um jardim, quando na verdade entraram em um campo de batalha. Spurgeon dizia: o cristão que não luta contra o pecado já perdeu, mesmo que não perceba. O pecado não é um deslize ocasional, um detalhe humano, um hábito que você tenta controlar. O pecado é um inimigo que tenta te possuir, te deformar, te cegar e te afastar de Deus. Ele não pede permissão, ele avança. Ele não respeita limites, os testa. Ele não recua porque você é fraco, ele se aproveita disso. A santidade não é um sentimento, é uma espada. A guerra espiritual não começa quando você cai, começa quando você nasce de novo. Antes, o pecado te dominava sem resistência. Agora, você resiste porque sabe que não pertence mais a ele. E é justamente essa resistência que prova que Cristo vive em você. O que te derruba não é a batalha, é não lutar.
Jesus não espera que você passe a vida sem ferimentos. Ele espera que você lute até sangrar, se for preciso, mas sem mudar de lado. Muitos cristãos confundem tentação com derrota. Acham que, porque ainda desejam coisas erradas, estão longe de Deus. Mas, na verdade, a luta é sinal de vida. Mortos espiritualmente não lutam. O Espírito Santo dentro de você é quem trava a guerra contra o pecado. A tentação é a prova de que há dois reinos disputando sua alma. O pecado puxa você para baixo. O Espírito puxa você para cima. Santidade não é não sentir, é não se entregar. Spurgeon dizia: se o pecado não te faz tremer, é porque você já foi capturado. Palavras duras, mas necessárias. Porque há cristãos que tratam o pecado como animal doméstico. O alimentam aos poucos. O escondem em gavetas. O justificam como parte da personalidade. E depois se perguntam por que não experimentam poder espiritual. Não há poder onde há tolerância ao inimigo. Não há unção onde há cumplicidade com a carne. Não há fogo onde há brechas abertas. O pecado não é um hábito, é um usurpador. Ele quer o trono que pertence a Cristo. Ele quer governar emoções, decisões, desejos, prioridades. Ele quer transformar você em servo, em escravo, em marionete. Ele não se contenta com pequenos espaços. Ele quer domínio. Por isso, Jesus exige que você trate o pecado como ele trata, com violência espiritual. Ele disse: se teu olho te faz pecar, arranca-o. Não literalmente, mas espiritualmente. Corte sem piedade tudo que te afasta dele. A santidade é uma guerra que exige coragem, mas também exige dependência. Você não vence o pecado com força humana. Não é disciplina que derrota a carne, é o Espírito Santo. Você luta, mas ele vence. Você resiste, mas ele submete o inimigo. Você diz não, mas é ele quem fecha a porta. Santidade não é esforço solitário, é parceria com o Espírito Santo. A guerra é diária. A carne não tira férias, o inimigo não dorme, o mundo não descansa, mas o Espírito também não recua. Ele luta por você, em você e através de você. Todo cristão é chamado para essa guerra, e todo cristão verdadeiro luta até o fim. Não porque ama a guerra, mas porque ama o Rei. Não porque ama a santidade, mas porque ama aquele que é santo. Spurgeon dizia: prefiro morrer lutando pela santidade do que viver acomodado no pecado. E essa deve ser a postura de quem segue Jesus. Santidade é renúncia, sim. Santidade é batalha, sim. Santidade é sacrifício, sim. Mas santidade é vitória. É liberdade. É luz dentro da alma. É paz depois da batalha. É clareza depois do choro. É força depois da fraqueza. É vida depois da morte. O pecado quer te dominar. Jesus quer te libertar. A santidade é a guerra onde você escolhe todos os dias quem será seu Senhor. A santidade que Jesus espera de você não começa na ação, mas na presença. Não é um comportamento que você tenta imitar, é uma pessoa que você passa a carregar. O erro de muitos cristãos é imaginar que santidade é fazer coisas certas, como se fosse uma lista de tarefas morais. Mas Jesus nunca disse: se façais boas obras, me seguireis. Ele disse: permanecei em mim. Para ele, santidade não é desempenho, é relacionamento. Não é uma estética religiosa, é uma habitação espiritual. Spurgeon dizia: a santidade não é o brilho do homem, é o brilho de Cristo refletido em um coração submisso. É Cristo vivendo dentro de você que gera santidade verdadeira. Não é sua força de vontade, não é sua disciplina, não é sua rigidez moral. A santidade humana cansa, se esgota, se quebra. A santidade produzida por Cristo flui, cresce, amadurece, se renova. A santidade humana é um teatro. A santidade de Cristo é uma transformação. E é aqui que muitos erram. Querem ser santos sem estarem com Jesus.
Querem imitar o comportamento dele sem carregar a presença dele. Querem atitudes corretas, mas não querem comunhão profunda. Querem pureza, mas não querem renúncia de si. Querem caráter, mas não querem quebrantamento. Querem frutos, mas não querem raízes. E por isso vivem frustrados. Porque tentam produzir externamente aquilo que só nasce internamente, quando Cristo é o centro, a fonte e o Rei. Jesus não espera sua perfeição, ele espera sua permanência. É na permanência que a santidade nasce. Quando você o contempla, a alma muda. Quando você o adora, o pecado perde sabor. Quando você o busca, a carne enfraquece. Quando você o ama, o mundo perde força. Quando você o escuta, as tentações perdem volume. Quando você anda com ele, inevitavelmente se torna mais parecido com ele. Santidade não é construir uma lista de não posso. É construir uma vida de ele está aqui. A presença de Cristo dentro de você é o maior freio contra o pecado. Onde Cristo habita, o pecado perde casa. Onde Cristo reina, o pecado perde trono. Onde Cristo governa, o pecado perde voz. Santidade não é repressão, é substituição. Não é lutar contra a escuridão até cansar, é acender a luz até que as sombras desapareçam. Spurgeon afirmava: um olhar para Cristo faz mais pela santidade do que um ano de esforços pessoais. Essa frase destrói toda a lógica moderna de autoaperfeiçoamento espiritual. Jesus não quer que você se santifique sozinho. Ele quer que você permaneça tão perto dele que a santidade se torne inevitável. Não porque você se esforça, mas porque ele transborda. Quando Cristo está presente, a mente é elevada, o coração é purificado, os desejos mudam de direção, o caráter é moldado, a consciência é sensível, a vontade é ajustada, a língua é controlada, o olhar é fabricado na luz. A vida inteira se curva diante da glória dele. A santidade não é uma pessoa tentando ser melhor, é Cristo reconstruindo alguém por dentro. Por isso, Jesus não pede que você tente ser santo. Ele pede que você fique onde ele está. Ele pede intimidade, permanência, comunhão. Ele pede que você o veja, o ouça, o ame, o busque. Ele pede que você abra espaço, abra mão, abra o coração. Porque quando ele entra, a santidade vem com ele, como luz que derruba a noite sem esforço. O cristão moderno tenta viver a fé sem presença, tenta servir Jesus sem comunhão, tenta vencer o pecado sem oração, tenta caminhar sem permanecer, e depois se pergunta por que está fraco. A resposta é simples: sem presença, não há santidade. Santidade não é comportamento, é habitação. Não é conquista, é convivência. Não é disciplina, é dependência. Não é força, é presença. Jesus não espera que você force uma vida santa. Ele espera que você permaneça nele, e ele fará o resto. A santidade que Jesus espera de você não é apenas transformação, é morte. Não é apenas mudança de comportamento, é crucificação do eu. Não é apenas reforma moral, é rendição total. O grande impedimento da santidade não é o diabo, não é o mundo, não é a tentação. É o eu. O eu que quer governar, o eu que quer decidir, o eu que quer sentir, o eu que quer ter razão, o eu que quer ser servido, o eu que quer ser ouvido, o eu que quer comandar até as áreas que pertencem somente a Deus. Spurgeon dizia: para Cristo viver em você, o eu precisa morrer todos os dias. E esta é a verdade que muitos cristãos fogem de enfrentar. Jesus não chamou ninguém para ajustar o eu. Ele chamou todos para crucificá-lo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não é poesia, não é metáfora sentimental. É um decreto de morte. A santidade começa no funeral do eu. Quando o eu ainda está vivo, Cristo é silenciado. Quando o eu governa, Cristo é impedido. Quando o eu exige direitos,
Cristo não reina. A santidade não floresce no campo da autopreservação. Ela floresce no campo da rendição total. O eu é astuto. Ele usa a linguagem espiritual. Ele diz, eu quero santidade. Mas quer santidade sem renúncia. Ele diz, eu quero Jesus. Mas quer Jesus sem cruz. Ele diz, eu quero mudança. Mas quer mudança que não altere seus hábitos, seus prazeres, seus planos. O eu quer Cristo como Salvador, mas resiste a Cristo como Senhor. Ele quer o céu, mas não quer morrer para hastear para a terra. E por isso o processo de santidade é doloroso. É a morte lenta e diária do tirano interno. Spurgeon dizia, o maior inimigo da alma do homem é o homem que ele é quando Cristo não governa. A placa do inferno não diz, bem-vindo, pecadores. Diz, bem-vindo, independentes. Porque o que leva alguém à perdição não é apenas o pecado que comete, mas o eu que nunca se curva. O inferno é o destino de todos os eus que nunca aceitaram morrer. A santidade exige o sepultamento do orgulho, sepultamento das vontades que competem com Deus, sepultamento dos desejos que insistem em governar, sepultamento dos argumentos que querem justificar o que Cristo condena, sepultamento das fantasias que distraem a alma, sepultamento da necessidade de controlar tudo, de entender tudo, de prever tudo. Santidade é dizer, Senhor, não quero mais ser o meu próprio pastor. O eu morre quando você diz não para seus impulsos. Morre quando você se recusa a alimentar ressentimentos. Morre quando você desiste de justificar pecados. Morre quando você abre mão da última palavra. Morre quando você perdoa quem não merece. Morre quando você confessa o que estava escondido. Morre quando você renuncia a algo que ainda deseja. Morre quando você sacrifica sua vontade por amor ao Rei. A morte do eu é lenta, profunda, dolorosa, mas gloriosa. Porque quando o eu morre, Cristo vive. Quando o eu cede espaço, o Espírito Santo assume governo. Quando o eu cai do trono, o reino entra. Quando o eu é crucificado, a graça flui. Quando o eu se cala, a voz de Deus se torna alta. Quando o eu perde força, o poder de Deus se manifesta. A santidade é a vida de Cristo substituindo a vida do eu. E aqui está a verdade mais bela e mais dura ao mesmo tempo. Jesus não divide trono com ninguém, muito menos com você. Ele não exige sua morte porque quer o seu fim, mas porque quer o seu começo. Ele não pede sua renúncia porque quer te diminuir, mas porque quer te fazer viver de forma que você nunca imaginou ser possível. O eu é pequeno demais para carregar o reino. O eu é fraco demais para suportar o peso da glória. O eu é cego demais para discernir o caminho da vida. A santidade que Jesus espera de você é morte, mas é morte que gera ressurreição. É entregar o eu para receber Cristo. É abrir mão para ganhar tudo. É perder-se para finalmente se encontrar. É morrer para finalmente viver. A santidade que Jesus espera de você não é apenas uma postura moral ou uma mudança de comportamento. É fogo. Fogo que queima. Fogo que purifica. Fogo que ilumina. Fogo que separa. Fogo que incomoda. Fogo que consome tudo o que não pertence a Deus. O Espírito Santo nunca foi simbolizado como água parada ou vento tímido, mas como chamas vivas. Onde há santidade, há calor espiritual. Onde há fogo, há vida. Onde há vida, há movimento. Onde há movimento, há transformação. Spurgeon dizia, a ovelha morna não espanta lobos, atrai. E é exatamente isso que acontece com muitos cristãos hoje. Vivem mornos, acomodados, espiritualmente indiferentes, e por isso se tornam presa fácil para o mundo, para a carne e para o diabo. Jesus não chamou ninguém para a tibieza. Ele disse, oxalá fosses frio ou quente. O morno é vomitado porque é inútil, indeciso, sem força, sem postura, sem poder, sem brilho e principalmente sem fogo.
A santidade não é um estado neutro. É uma chama acesa no interior do cristão. Uma chama que nunca deveria se apagar. Uma chama alimentada pela comunhão, pela palavra, pela oração, pela renúncia, pela obediência. Uma chama que denuncia o pecado, que expõe as trevas, que acende esperança em quem está ao redor. A verdadeira santidade não é silenciosa, ela ilumina. Não é ornamental, ela transforma. Não é estética, ela consome. O Espírito Santo não habita em terrenos sujos e tampouco se manifesta em corações indiferentes. Ele é chamado de Espírito Santo porque transforma tudo o que toca. Se ele habita, ele purifica. Se ele habita, ele incomoda o pecado. Se ele habita, ele produz sede por mais de Deus. Se ele habita, ele empurra você para mais profundidade, mais obediência, mais rendição, mais intimidade, mais cruz, mais entrega. Ele nunca deixa você onde você está. Spurgeon dizia: onde o Espírito está, o pecado não descansa. Isso explica por que alguns cristãos vivem travados, confusos e frios. Não é falta de conhecimento, é falta de fogo. Eles tentam vencer a carne com técnica, tentam vencer tentações com conselhos, tentam vencer a solidão com entretenimento, tentam vencer o pecado com esforço humano. Mas a carne só é vencida quando o fogo do Espírito queima por dentro. Santidade sem fogo é moralidade. Santidade com fogo é transformação. O fogo do Espírito expõe as brechas que você ignorou. Derruba ídolos que você mantinha escondidos. Gera arrependimento onde havia desculpas. Acende convicção onde havia indiferença. Dá força onde havia fraqueza. Dá coragem onde havia medo. Aquece o coração que havia esfriado. Reacende o que parecia morto. Faz você amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Esse fogo também queima impurezas, e esse é o processo mais doloroso. Ele queima orgulho, queima vaidade, queima luxúria, queima mentira, queima preguiça espiritual, queima tudo aquilo que concorre com Cristo dentro de você. Ele queima para purificar, ele queima para transformar, ele queima para preparar você para carregar glória. Mas muitos fogem do fogo porque ele dói, e escolhem a tibieza porque ela é confortável. Mas a tibieza nunca produz santidade. A tibieza nunca produz frutos. A tibieza nunca produz testemunho. O fogo não te destrói, te liberta. A dor do fogo é a dor da cura. É a dor do ouro sendo refinado. É a dor do metal sendo purificado. O fogo revela o que é verdadeiro. O que é de Deus permanece. O que é do mundo se consome. O que é da carne se desfaz. Há cristãos que não experimentam santidade porque nunca pediram fogo. Nunca disseram: Senhor, queima o que não é teu. Nunca disseram: purifica-me até que eu reflita Cristo. Nunca disseram: faz arder de novo o que apagou dentro de mim. Nunca se colocaram diante do Espírito Santo dizendo: sopra em mim o teu fogo. Spurgeon dizia: um cristão cheio do Espírito queima como uma tocha que o inferno não consegue apagar. E é justamente essa santidade, incandescente, viva, intensa, que Jesus espera de você. Uma santidade que inflama, uma santidade que brilha, uma santidade que incomoda as trevas, uma santidade que carrega presença, uma santidade que anda em pureza porque anda em fogo. A santidade não é um dever, é uma chama, e Jesus espera que você mantenha essa chama acesa. A santidade que Jesus espera de você não é apenas uma experiência interna, um sentimento elevado, uma iluminação espiritual privada. Ela é um testemunho. É algo que o mundo vê antes mesmo de você abrir a boca. É aquilo que você carrega na expressão, no tom, no comportamento, nas escolhas, nos ambientes que frequenta, nas palavras que diz e nas palavras que decide não dizer. Todo cristão está pregando o tempo inteiro:
com a vida. A questão é: o que sua vida está dizendo? Spurgeon dizia: o mundo não lê a Bíblia, ele lê os cristãos. Isso quer dizer que, para muitas pessoas ao seu redor, você é o único evangelho que elas enxergam. Sua vida é uma carta aberta, e essa carta pode apontar para Cristo ou pode apontar para o seu próprio eu. Pode revelar luz ou pode revelar incoerência. Pode chamar para perto ou pode provocar escândalo. A santidade, portanto, é uma mensagem viva e todos a percebem. Quando o cristão vive uma santidade autêntica, o mundo não vê perfeição, vê diferença, vê contraste, vê algo estranho, incomum, sobrenatural. Vê paz onde deveria haver desespero. Vê mansidão onde deveria haver explosão. Vê pureza onde a carne quer sujeira. Vê firmeza onde o mundo exige relativismo. Vê alegria onde as circunstâncias não explicam. Vê coragem onde o medo deveria dominar. Vê renúncia onde o ego normalmente venceria. Vê amor onde ninguém espera amor. Essa diferença não é humana, é Cristo vivendo em você. A santidade incomoda. Incomoda amigos, incomoda ambientes, incomoda espíritos, incomoda pecadores. Não porque você se acha melhor que eles, mas porque a luz sempre expõe. A luz revela o que estava escondido. A luz mostra o que ninguém queria ver. E, ao mesmo tempo, a luz atrai. Atrai quem tem sede. Atrai quem está cansado dessa escuridão que o mundo chama de liberdade. Atrai quem secretamente procura por algo real. A santidade incomoda, mas também magnetiza. Ela denuncia e, ao mesmo tempo, chama. Ela revela e, ao mesmo tempo, cura. O testemunho santo não nasce de discursos, nasce de renúncias. Nasce dos pequenos nãos que ninguém vê. Nasce das escolhas feitas na madrugada. Nasce do pedido de perdão que humilha o orgulho. Nasce da honestidade quando seria fácil trapacear. Nasce do silêncio sábio que derrota a fofoca. Nasce da pureza que se mantém mesmo quando a tentação é forte. Nasce da postura firme quando a pressão por relativizar é grande. Nasce da fidelidade a Cristo quando ninguém está olhando. Spurgeon dizia: nada pesa tanto quanto o testemunho de um cristão inconsistente. E é verdade. Nada destrói mais a mensagem do Evangelho do que um cristão que prega luz, mas vive sombra. Que fala de renúncia, mas vive para si mesmo. Que fala de santidade, mas abraça o pecado secreto. O mundo é rápido em identificar hipocrisia e lento em perdoá-la. Por isso, a santidade não é um capricho, é uma necessidade. Sem ela, o nome de Cristo é ferido. Com ela, o nome de Cristo é exaltado. Mas eis o ponto mais profundo. O testemunho santo não é sobre você, é sobre Ele. Quando o mundo vê você aguentar a dor, vê Cristo. Quando vê você abrir mão, vê Cristo. Quando vê você servir, vê Cristo. Quando vê você amar inimigos, vê Cristo. Quando vê você perseverar na fé em meio ao caos, vê Cristo. A santidade é o espelho que reflete o rosto do Salvador. Quanto mais limpo o espelho, mais claro Cristo aparece. O testemunho santo não depende de oportunidades, depende de coerência. O mundo observa quando você pensa que ninguém observa. Ele guarda memórias do seu comportamento. Ele nota cada desvio e cada fidelidade. Ele lembra da sua postura quando a multidão não lembra do seu discurso. Ele percebe quando Cristo está verdadeiramente governando a sua vida. O testemunho santo é silencioso, mas poderoso. E aqui está um segredo espiritual profundo. Toda vida que vive santidade atrai glória. Não fama, não elogios, não reconhecimento humano, mas glória. A presença viva de Deus repousando sobre alguém. E essa glória transforma ambientes, transforma pessoas, transforma cidades. Onde há santidade, o céu se aproxima. Onde há santidade, Cristo se torna visível. Onde há santidade, o Espírito Santo encontra descanso.
A pergunta final é simples, cortante e inevitável. Quando o mundo olha para você, ele vê Cristo ou vê apenas você? A santidade não pode ser escondida. Ela brilha, ela denuncia, ela transforma, ela fala, mesmo em silêncio. A santidade não é uma opção para alguns cristãos mais dedicados. É o chamado para todos os que pertencem a Cristo. É o selo da verdadeira conversão, a marca dos que nasceram de novo, a evidência de que Deus realmente habita em alguém. Você não foi chamado para sobreviver espiritualmente, mas para viver queimando. Não foi chamado para ser um simpatizante de Jesus, mas um discípulo. Não foi chamado para sentir Deus, mas para obedecê-lo. Não foi chamado para carregar uma religião, mas para carregar a cruz. A santidade é o retrato visível do Cristo invisível. É a vida dele traduzida no comportamento, nos desejos, nas escolhas, nas palavras e nas renúncias do dia a dia. E se você percebe que ainda está longe disso, não se condene. Comece. A santidade não chega inteira. Ela cresce. Não chega pronta. Ela é formada. Não nasce madura. É cultivada. Mas uma coisa é certa. Ela nunca começa por acidente. Ela começa quando você diz: Senhor, toma minha vida por completo. O Espírito Santo não está procurando perfeitos. Ele está procurando entregues. É a entrega que abre espaço para o fogo. É o arrependimento que abre espaço para a purificação. É a renúncia que abre espaço para a presença. E é a presença que produz uma santidade tão real que o mundo percebe. O inferno respeita e o céu reconhece. O chamado de Cristo continua ecoando. Sede santos, porque eu sou santo. Ele não pede o impossível. Ele oferece poder para cumprir o que ordena. Seu papel é render-se. O papel dele é transformar. A santidade não é o preço da salvação, é o fruto. Não é o motivo pelo qual Deus te ama, é a prova de que você o ama. Hoje, você é convidado a deixar de ser um cristão morno e tornar-se alguém que carrega a chama de Cristo dentro de si. Não espere por amanhã. Não espere um momento ideal. A santidade que Deus espera de você começa no instante em que você decide morrer para si mesmo e viver somente para Ele. E esse instante pode ser agora. Senhor Jesus, que a Tua santidade visite cada área da minha vida. Queima em mim tudo aquilo que Te desagrada. Purifica meus pensamentos, minhas intenções, meus desejos e minhas escolhas. Arranca de mim o que não reflete o Teu caráter. Ensina-me a negar o meu eu, para que Tu vivas plenamente em mim. Que o Teu Espírito Santo acenda um fogo que jamais se apague. Faz de mim um testemunho vivo da Tua graça. Que a minha vida reflita Cristo, não apenas nas palavras, mas na pureza, na obediência e na renúncia. Que eu seja achado fiel até o último dia. Amém.